Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje nós vamos dar continuidade à leitura do livro Jesus, o Mistério Revelado. Nós estamos no capítulo A Igreja Revelada, o Corpo de Cristo. Se você ainda não é inscrito nesse canal, te convido a se inscrever, ativar o sininho de notificações e também a curtir esse vídeo, para você me ajudar a disseminar sementes de Cristo pela internet. Posso contar com você? Vamos continuar a nossa leitura? Agora nós vamos falar sobre o amor. Amor. No grego temos 4 palavras para amor. Eros, que é o amor entre um homem e uma mulher. É o amor sexual. É a atração que possibilita a coabitação e a união dos corpos. É a força que possibilita a propagação da humanidade. Filia. É o amor entre pessoas, com muita afeição entre uma e outra. Não é atração sexual. As partes se consideram preciosas em honra. Storge. É o amor entre familiares, entre pais e filhos, entre irmãos. Neste nível de amor é que mais se pratica as linguagens do amor. Gary Chapman identificou 5 formas através das quais as pessoas expressam e recebem as manifestações de amor. A. Palavras de afirmação. B. Tempo de qualidade. C. Presentes. D. Atos de serviço. E E. Toque físico. Ágape. Algumas vezes é traduzido como sendo um amor-caridade. Seu verdadeiro significado é forte benevolência. Se eu tenho ágape por uma pessoa, nada que ela fizer poderá me causar tão grande ira que eu não possa perdoar. Aquele que é agraciado com ágape está sempre pronto a perdoar. O que precisamos é experimentar a morte do ego, eu, para poder ser também autodoadores. Nossa resposta à vocação celestial exige alguns fundamentos, tais como vemos a seguir. Fundamentos da unidade. Há um só corpo e um só espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Um só corpo. Cristo é a cabeça e a igreja é o corpo. Nenhum cérebro pode operar em um corpo fragmentado sem que haja uma unidade coordenada no corpo. Os desígnios da cabeça são frustrados. Assim, a unidade da igreja é essencial para a realização do trabalho de Jesus. 2. Um só espírito. A palavra espírito, pneuma, em grego, tem 2 conotações, espírito e sopro. A menos que o sopro esteja no corpo, não haverá vida. A mesma coisa se o Espírito de Cristo não estiver na igreja, que é o corpo de Cristo, a igreja não terá vida. 3. Uma só esperança. Todos os membros da igreja devem operar ao mesmo sentido para que possam alcançar o mesmo alvo. Isto é um dos mais impressionantes sacramentos que realiza a unidade da igreja. Pode até haver diferenças de algumas práticas na congregação, diferentes métodos, mas todos somos chamados para buscar a mesma esperança. Um só Senhor. Uma das mais significativas expressões usadas na igreja era, entre aspas, Jesus Cristo é o Senhor. Filipenses 2, versículo 11. A convicção de Paulo era que o propósito do Senhor era que chegaria o dia em que todos fizessem essa confissão. Paulo usa a palavra Kyrios em referência a Jesus. Essa palavra era usada para mostrar a distinção entre a conotação mestre e servo, entre parênteses, escravo. Jesus é Senhor. É uma chamada a que todos os cristãos se unam sob a graça e poder daquele que é Senhor e Rei. 5. Uma só fé.
Essa fé não é uma mera crença, uma ideologia, é antes um compromisso que os cristãos firmam para sempre com o seu Kyrios, Senhor e Mestre. Fé é uma completa rendição a Jesus, tendo-o como Salvador e Senhor. 6. Um só batismo. No início da fé cristã, o batismo era uma prática reservada às pessoas que tinham a capacidade de discernir entre a vida com Deus e a vida separada da comunhão. O batismo compreendia dois importantes aspectos. Era para a remissão dos pecados e era um ato público de iniciação. Só havia uma maneira para um soldado romano entrar para o serviço militar. O soldado fazia o seu compromisso e depois era batizado. Da mesma forma, os cristãos eram batizados mediante a sua confissão de fé. E 7. Um só Deus. Um dos aspectos mais profundos da revelação que Paulo recebeu foi que Deus é Pai de todos. O fato da paternidade de Deus nos remete a um ser amoroso. Ele está sobre todos. Esse fato mostra o domínio abrangente de Deus. Ele tem todo o controle sobre céus e terra, sobre nações e povos. Salmos 29, versículo 10 e 11. O Senhor se assentou sobre o dilúvio. O Senhor se assenta como rei. Perpetuamente o Senhor dará força a seu povo. O Senhor abençoará o seu povo com paz. Salmos 29, versículos 10 e 11. Ele age por meio de todos. Nesta expressão, temos a providência de Deus. Ele não criou o universo e o abandonou, como se fosse um brinquedo que se dá corda, solta ele no meio do nada. Deus se importa com o mundo que criou. Ele está em todos. Isto significa a onipresença de Deus. Isto é, Deus criou, Deus controla, Deus sustenta, Deus é a plenitude de Deus em Cristo Jesus. A graça foi dada a cada um. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu, acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. Efésios 4, dos versículos 7 a 10. De forma muito clara e completa, o apóstolo Paulo discorreu sobre as virtudes dos membros da igreja. Agora ele volta para os dons ministeriais, ou seja, os dons daqueles que conduzem a igreja. Paulo vai tratar das funções dos líderes da igreja. Tu subistes ao alto, levaste cativo o cativeiro. Recebestes dons para os homens e até para os rebeldes, para que o Senhor Deus habitasse entre eles. Salmo 68, versículo 18. Este salmo descreve o retorno de um rei após uma grande conquista. O rei escala até o ponto mais alto do Monte Sião por uma estrada conhecida, passando por entre as ruas da cidade santa. O rei traz consigo um grande grupo de prisioneiros. O rei marcha por entre as ruas da cidade, trazendo atrás de si seus prisioneiros acorrentados para demonstrar seu poder. Aqui, o que é diferente da descrição de Paulo aos Efésios é que no Salmo o conquistador recebe as riquezas conquistadas, entre parênteses, dons. Paulo faz a leitura desta conquista de modo diverso. Em Efésios, o conquistador é que entrega os dons. Subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. No Antigo Testamento, o rei conquistador recebia os despojos, entre parênteses, riquezas, bens e os homens cativos, fecha parênteses. No Novo Testamento, o rei conquistador, Jesus, o grande mistério, tendo subido ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens, entre parênteses, despojos, riquezas, fecha parênteses, e fez dos cativos seus discípulos, a quem concedeu os dons. Assim diz o Senhor: o trabalho do Egito e o comércio dos etíopes é dos sabeus, homens de alta estatura, passarão para ti e serão teus, irão atrás de ti, virão em grilhões e diante de ti se prostrarão.
far-te-ão as suas súplicas, dizendo: deveras Deus está em ti e não há nenhum outro Deus. Isaías 45, versículo 14. Enfatizando. No Antigo Testamento, o conquistador demanda e recebe os dons, entre parênteses, riquezas. No Novo Testamento, o conquistador oferece e dá as riquezas, entre parênteses, dons. Esta é uma essencial diferença entre a antiga e a nova aliança. No Antigo Testamento, Deus zeloso demandava os sacrifícios e as riquezas. No Novo Testamento, Jesus Cristo, o Deus autodoador, derrama seu amor sobre todos os homens. Isto que é o Cristo em vós, a esperança da glória. É uma referência bíblica, especificamente encontrada em Colossenses 1:27, e expressa a crença de que a presença de Cristo no coração do crente é a promessa e a expectativa da glória futura, ou seja, da vida eterna e da transformação completa em Cristo. Paulo, em todo tempo, mantém em mente a figura de Jesus Cristo, subindo ao ponto mais alto, bem como descendo ao ponto mais inferior. Jesus desceu até as regiões inferiores da terra, quando pisou e percorreu essa terra, onde se identificou com o ser humano, curou enfermos, libertou cativos, confortou angustiados. Ele subiu às alturas quando ele deixou este mundo para retornar à glória do Pai. O que é de muita significância é que ambos são o mesmo, Pai e o Filho. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela. E vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos para que vosso gozo se cumpra. 1 João 1, dos versículos 1 a 4. Mais um pensamento do apóstolo. Jesus subiu às alturas, não para abandonar este mundo, mas para encher o mundo com sua presença. Para o apóstolo, Jesus subiu às alturas, não como um desertor, mas como a plenitude daquele que a tudo enche. Vamos terminando a nossa leitura aqui por hoje. Desejo a todos vocês uma abençoada semana e até a nossa próxima leitura.